E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou tirar dúvida de uma inscrita aí do canal, pelo menos eu acredito que ela seja inscrita, que ela falou, olha, eu tô com dificuldade em entender material dourado. Que ela falou a respeito da divisão dos zeros. Então esse vídeo vai ser para você aí, colega, que depois eu vou procurar nos vídeos aí ver se eu encontro o seu comentário para colocar ele aqui na tela. E esse vídeo então vai ser para te ajudar, já que está com essa dúvida. Material dourado, eu não lembro se eu já fiz vídeo no canal falando a respeito dele. Eu sei que eu salvei a imagem e eu deixei como material para gravar, mas enfim. Material dourado é o que vocês estão vendo aí na imagem. E ele faz contagens, por exemplo. Eu tenho um cubinho e esse cubinho ele pode ser representado como uma unidade. Desculpa o desenho, tá, pessoal? Aí eu posso ter uma barrinha. Aí essa barrinha ela vai representar 10 pedaços. Então tem aqui um pedaço, dois pedaços, 3, 4, 5, tarará, até chegar a 10 pedaços. Aí nós temos depois uma tira, que são várias barrinhas dessa. Então tem uma tira aqui com tamanho de 10, né? 1, 2, 3, 4, tarará. 1, 2, 3, 4, tarará. E daí ela é fininha. Então ela só tem isso aqui. Então 1, 2, 3, 4, tarará. E aqui 1, 2, 3, tarará. Isso aqui representa 100 unidades. E depois para representar 1000 é como se fosse um cubo desse, porém desse tamanho. Então tem 10 divisões por coluna, 10 divisões por linha. E aqui na profundidade dele tem 10 divisões. Então aqui representa 1. Nessa segunda parte seria 10 vezes 1, que é igual a 10. Nesse outro aqui seria 10 linhas, 1, 2, 3, 10 linhas vezes 10 colunas. Então tem 10 vezes 10 igual a 100. E daí nesse maior que eu falei para vocês, então tem aqui quadrado tal, ou melhor, cubo, né? E daí ele tem 10 divisões em linha, 10 divisões em coluna. E em todos os lados que vocês olharem, eles vão ter 10 divisões de linha por 10 de coluna. Então nós temos 10 de largura, 10 de comprimento e 10 de altura. Então isso aqui seria a mesma coisa aqui, 10 vezes 10 vezes 10. E tudo isso é igual a 1000, certo? Então isso aqui basicamente é o material dourado, a qual a colega se refere no vídeo. Então, dando continuidade. No caso dela, já que esse material não ajudou em muita coisa, é o que eu vou falar nesse momento. Vamos pensar o seguinte. Existe algum tipo de divisão em que eu obtenha o mesmo resultado? Aí vocês perguntam, como assim? Eu consigo fazer mais de uma divisão, mais de uma conta diferente entre si, em que o meu resultado vai ser exatamente o mesmo? A resposta é sim. Por exemplo, se eu tiver 2 dividido por 1, o resultado é 2. Se eu tiver 20 dividido por 10, é igual a 2. Se eu tiver 1000 dividido por 500, o resultado vai ser 2. Então, preste atenção, nós temos o mesmo resultado em todas as contas, lembrando que todas as contas possuem números diferentes. E com base nisso é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ela falou, quando tem zero na divisão, como que faz, né, divisão com zero? Se eu entendi bem a pergunta dela, foi isso que ela disse. Então, por exemplo, se eu tiver 1, agora eu vou usar a bolinha aqui para indicar multiplicação, tá? 1 vezes 10, o resultado é 10. Se eu tiver 10 vezes 10, o resultado é 100. Se eu tiver 10 vezes 100, o resultado é 1000.
Se parecer um pouco rápido o meu raciocínio, pensem o seguinte. Uma nota de 10 reais, quanto tem? 10 reais. 10 notas de 10 reais, quanto eu tenho? 100 reais, porque vocês vão contar 10 notinhas. 10, 20, 30, 40, 50, 100. E se eu tiver 10 notas de 100 reais, eu vou ter quanto? 1.000 reais. Porque eu vou contar 100, 200, 300, 400, 500, 1.000. E na divisão não é diferente. O que vocês estão percebendo nas contas? A quantidade de zeros que eu tenho na conta aparece no resultado. Na primeira conta eu tinha um zero, então eu tenho um zero de resultado. Na segunda conta eu tinha 2 zeros, então no resultado 2 zeros. Na terceira conta eu tenho 3 zeros, por isso que no resultado eu tenho 3 zeros. Agora, no caso da divisão, é a mesma coisa. Se para multiplicação, cada zero que eu coloco na conta, eu ganho um zero no resultado, na divisão, para cada zero que eu aumentar, dependendo da posição, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de zeros nessa brincadeira. Por exemplo, se eu tiver 250 e dividir por 10. Se eu pegar 250 reais e dividir para 10 pessoas, eu sei que vai dar 25 para cada um. Então, o resultado é 25. Aí, como que eu faço com que o meu resultado permaneça o mesmo? Vem aquela regrinha lá que muita gente fala, a quantidade de zeros que tem no numerador. Lembrando, de cima é o numerador. E o de baixo, ele é o denominador. Desculpa pela letra, tá, pessoal? Então, quantidade de zeros que eu tiver em cima, eu posso cortar embaixo. Só que eles não explicam para vocês o porquê que isso acontece. E eu vou explicar agora. Então, pensem comigo. Quantidade de zeros da conta. Se eu tiver, por exemplo, 250 e dividir por 1, o resultado é 250. Então, se eu cortei só o zero de baixo, não dá o mesmo resultado. E se eu cortar só o zero de cima? Então, vai ficar 25 dividido por 10, e esse resultado vai ser 2,50. Se eu tiver 25 reais e dividir para 10 pessoas, vai ficar 2,50 para cada pessoa. Então, preste atenção. Nessa segunda situação, eu eliminei somente o zero de cima. O de baixo ficou. Então, o resultado também não fica igual. E qual que é a maneira de ficar igual? Fazer exatamente isso. Aí vocês me perguntam, Jorge, mas se a conta não tiver zero, eu consigo fazer alguma coisa para isso? Consegue. Se tiver só o zero no numerador, ou só o zero no denominador, ou se não tiver zero em lugar nenhum, vocês conseguem fazer isso. Pensem comigo. Tentem acompanhar meu raciocínio. Se eu pegar 25 reais, vou usar o mesmo número, e dividir para 10 pessoas, não vai dar 2,50? Ou 2,5? Lembrando que 0,5 é diferente de 0,05. E 0,5, se eu estivesse pensando em dinheiro, representa 50 centavos. Que 0,5 ou 0,50 representam a mesma coisa. E 0,05 representa 5 centavos. Por que você está falando isso, Jorge? Porque se eu não falar, muita gente vai falar que esse 2,5 é R$ 2,05. Ou que 2,5 não é 2,50. Nesse caso, com zero ou sem zero, vai ser 2,50. Continuando minha linha de raciocínio, então. Como que eu faço com que esse resultado seja igual? Se eu pegar, então, 2,50, vou fazer aqui embaixo. Vou montar a conta igualzinha e vou mostrar para vocês. Não está aparecendo vírgula nesses números, embora eles existam. Mas, lembra, se eu falei 2,50 e se eu coloquei o zero, é algo que eu sei que vale, porém não precisa colocar. E aqui é a mesma coisa. Se eu estivesse falando que esse 25 vale dinheiro, e eu falasse que são 25 reais, ter a vírgula aqui, olha só, 00, mostraria melhor isso para mim. Mas eu já sei que isso representa 25 reais. Mas eu vou deixar aqui. E se eu sei que a vírgula está escondidinha aqui, no caso do 10, a vírgula também está escondidinha na mesma posição. E como que eu faço com que o meu resultado continue sendo o mesmo? Basta eu alocar, né? Sumiu a palavra agora. Deslocar, obrigado. Basta eu deslocar a casa aqui, uma casa para a esquerda, que ela fica nessa posição. Só que, lembrando, na multiplicação, tudo que eu fizer na conta, sou obrigado a fazer no resultado.
Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 vezes 10, o resultado seria 20. Sei lá, 30 vezes 10, o resultado seria 300. Eu mudei os números aqui agora, o 2 e o 3, só para mostrar para vocês que o 1 não tem nada a ver com o resultado. É o 0 que tem a ver, é o 0 que se repete. Porque 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3. Então, não é só quando é 1 e 10 e 100 e 1000 que a conta funciona. Pode ser qualquer outro número, desde que tenha 0. E sabendo disso, agora aqui eu vou deslocar também uma casa, no caso do 10, e vai ficar falando 1,0. E se eu pegar R$ 2,50 e dividir para uma pessoa, vai ser exatamente R$ 2,50 para essa pessoa. Então, presta atenção, eu modifiquei a conta, mantive o resultado. E eu modifiquei a conta tendo 0 somente no denominador. Ah, mas e se eu tiver 0 só no numerador? Mesma coisa. Eu posso fazer o deslocamento da vírgula, tanto no numerador quanto no denominador, e obter o mesmo resultado. Pessoal, esse vídeo aí, ele já passou dos 10 minutos, está um pouco extenso, então eu vou parando por aqui. A colega aí que mandou a pergunta, espero que ela tenha entendido o conceito, mas eu vou fazer um outro vídeo e vou ver se eu consigo postar junto, falando do mesmo assunto. Então eu vou fazer um resumo bem rapidinho e vou postar junto. Pessoal, se você está chegando agora, se inscreve no canal, compartilha, pois se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Compartilha nas redes sociais, manda aí para os grupos de WhatsApp, seus colegas de escola. E vamos aí. Dúvidas que vocês tiverem, sugestões, reclamações, podem deixar nos comentários. E assim que eu tiver tempo disponível, eu vou fazendo as gravações e vou subindo aqui para o canal. E quanto aos outros projetos do São Paulo Faz Escola, que é aquele material do governo do estado de São Paulo, eu estou resolvendo os livros, as apostilas, né, que o pessoal chama de apostila. O material volume 1 do aluno já resolvi inteiro, do 6º ano. Estou fazendo do 2º. Assim que eu resolver o volume 2 também, eu vou gravar tudo, 6º ano inteiro, e vou dividir em partes para vocês assistirem. E, conforme eu tiver tempo, eu vou fazer do 7º ano, 8º ano, até o 3º ano do ensino médio. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha e tudo aquilo que faz com que eu tenha uma recompensa pelo meu trabalho. Porque se eu fizer o vídeo e vocês não assistirem, não tem porquê eu continuar fazendo os vídeos para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos por aí. Um abraço, fui!